Como é que a gente pode trocar esses ciclos viciosos de estar inflamado porque não funciona e não funciona porque está inflamado? Como é que nós podemos transformar esse ciclo vicioso e transformá-lo num ciclo virtuoso? Bem-vindos ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. Aqui no Atlas Lipcast, onde nós falamos de fenda labiopalatina de uma forma tão simples e descomplicada que tu poderás entender e participar. Se quiseres, és muito bem-vindo. Sempre que quiseres participar, uma primeira pergunta que é: vocês sabem qual é o maior órgão? O maior órgão do corpo humano, curiosamente, provavelmente a maior parte das pessoas que vão ouvir este vídeo não sabe que o maior órgão do corpo humano é a pele. É verdade. A pele é o maior órgão do corpo humano, com quase 2 metros quadrados. Nós temos quase 2 metros quadrados de pele. E isso faz com que a pele seja o nosso maior órgão. Nós já vamos entender esse conceito, mas para entender um conceito é preciso ter fundamentos, é preciso ter bases. E para ter bases nós temos que passar por elas. Temos que entender o princípio para podermos chegar ao fim. Não há como construir uma casa pelo telhado. E o primeiro conceito importante é que a pele, ela cobre externamente o nosso corpo. Mas a pele tem uma outra estrutura que é como se fosse uma continuidade, mas que reveste o nosso corpo nas suas porções internas, nas cavidades internas, nas superfícies expostas internamente. Na realidade, elas têm diferenças substanciais, diferenças muito importantes. Então, a mucosa é, na realidade, o correspondente da pele. A pele está externamente em relação ao nosso corpo, a mucosa está nas nossas entranhas, nas partes internas das nossas cavidades, a fazer exatamente o mesmo que a pele faz cá fora, que é o quê? Revestir. A pele e a mucosa são essas irmãs gêmeas, sendo que a mucosa está a revestir-nos por dentro. A mucosa tem propriedades diferentes da pele. As mucosas, elas estão posicionadas de forma a cumprir tarefas que são de revestimento, como a pele, mas com propriedades completamente diferentes. E então, assim como a pele ela é um órgão único, mas que tem diferenças substanciais, dependendo de onde ela está no corpo humano, a mucosa também acontece isso. Nas mucosas, nós também temos diferentes mucosas em diferentes partes do nosso corpo, com propriedades muito específicas em cada parte. Se não, vejamos, a pele, por exemplo, vamos começar por aqui. A pele da sola dos pés e a pele do couro cabeludo são pele, mas têm capacidades e propriedades e características que as diferenciam substancialmente. A pele também não tem a mesma queratinização, ou seja, não tem a mesma resistência ao trauma e às intempéries do atrito que a sola dos pés. Essas situações de diferenciação de características, a situação da diferenciação das capacidades da pele, elas acontecem ao longo do desenvolvimento das suas funções. Então, entrando nas questões das mucosas, as mucosas também têm propriedades, obviamente, diferentes e características diferentes de acordo com a sua utilização. E nós temos no rosto, e é aqui que nós vamos nos fixar naturalmente, nós temos no rosto 2 cavidades aéreas, 2 espaços aéreos, ou seja, 2 espaços que supostamente são cheios de ar e que são revestidos por mucosa, não é? E essa mucosa tem propriedades diferentes num e no outro lugar, embora eles sejam locais muito próximos uns dos outros. Estamos a falar de quê? Estamos a falar da boca e da fossa nasal. Fossa nasal é o orifício que está por trás do nosso nariz.
E então, esta cavidade nasal e esta cavidade oral são as duas revestidas por mucosa, mas com propriedades e com características diferentes que são determinadas e que são especializadas ao longo de muito tempo e baseado em quê? Baseado na função que exerce, nas propriedades que tem, nas características das funções que tem que exercer cada uma dessas mucosas. Então, a boca foi feita para nos alimentar e o nariz foi feito para nos captar a entrada de ar, para nós respirarmos. São duas funções distintas, são duas funções que estão separadas na sua essência. A alimentação implica fazer um bolo alimentar, que é o princípio do processo digestivo, enquanto que a respiração implica um processo de absorção do ar, do oxigênio, do nitrogênio, do carbono, para podermos fazer, então, as trocas gasosas a nível do nosso tecido pulmonar. O que significa que eu, na boca, tenho que exercer uma primeira tarefa de mistura dos meus alimentos e maceração dos alimentos, que é o processo da mastigação. Por isso é que eu, na boca, tenho dentes para macerar os alimentos e tenho glândulas salivares para fazer com que este bolo seja homogeneizado de forma mais fácil para poder ser transportado pela via digestiva ao longo do tubo digestivo. Ao passo que no nariz nós não temos que comer, portanto não tem lá dentes. Não temos que fazer bolo alimentar, portanto não tem lá glândulas salivares. O que nós temos no nariz são curvas e curvinhas e voltas e voltinhas do tecido, da mucosa, que é para aumentar com essas vilosidades, com essas dobras, aumentar a superfície de contato com o ar que vai entrar por ali. E então, esta quantidade de ar que vai passar por essas dobras também vai sofrer a ação de uma vilosidade, de uns pelinhos que nós temos na entrada do nosso nariz. E então, o que é o objetivo disso tudo? O objetivo desse órgão é filtrar as partículas maiores logo com os pelos e logo a seguir começar a fazer a purificação desse ar pelo sistema que o Pasteur descobriu, que é a pasteurização, que é exatamente fazer o ar andar às curvas e às voltas para deixar ficar todas as suas impurezas, todas as suas partículas e fazer com que ele vá limpo para a via aérea pulmonar, para a via respiratória. Ora, para além de limpar o ar em todas essas vilosidades, todo esse contato com a mucosa faz com que esse ar, que vem mais seco do que o nosso corpo está, nós somos uma grande montanha de água, não é? Então, quando o ar passa pela fossa nasal, ele, em contato com essas mucosas, a passar por entre essas veredas dessas mucosas, ele vai retirar a umidade, vai ressecar essa mucosa, ganhando para si ar, umidade, o que vai aproximar o ar da umidade ideal para entrar nos nossos pulmões, e essa água que ele absorve vem à temperatura do nosso corpo, portanto, também aquece esse ar antes de entrar na via pulmonar. Por isso, o nariz tem propriedades muito específicas, com a sua mucosa a trabalhar de uma forma, e a boca tem também mucosas a trabalhar de outra forma. Então, na boca nós temos mucosa a revestir os lábios, tem uma característica. Nós temos mucosa a revestir as bochechas, que tem outra característica. Nós temos mucosa a revestir as gengivas, a língua. São todas elas mucosas, mas todas elas com uma propriedade comum, que é exatamente dependerem de um elevadíssimo nível de umidade para estarem saudáveis. É necessário que o meio bucal seja um meio úmido, um meio rico em umidade. Na fossa nasal, nós queremos exatamente o contrário. Nós queremos que a fossa nasal esteja o mais seca possível. A passagem do ar vai providenciar
exatamente isso. E isso diferencia várias coisas, diferencia, entre outras, o tipo de microbiota e a fisiologia que ali está. Microbiota. O que é microbiota? Bios é vida, micro é muito pequenininho. Então, microbiota, quando nós falamos em microbiota, estamos a falar de quê? Estamos a falar de toda a vida pequenina que vive dentro da nossa boca. E isso é essencial para a nossa sobrevivência, porque o nosso tubo digestivo, ele é povoado por micro-organismos e nós vivemos num sistema de comensalismo, ou seja, esses micro-organismos que vivem no nosso trato digestivo não estão ali para nos fazer mal, só estão ali para alimentar-se e viver dos restos que nós lá deixarmos. O que até certo ponto é saudável. O problema é quando nós deixamos excesso de resíduos e essa microbiota começa a aumentar de número e volume. Mas isso é uma conversa para outra altura. Então, o que acontece é que, na fisiologia, há uma diferença essencial entre a microbiota, entre a mucosa, que tem que ser seca e úmida. Então, a boca nós queremos úmida com a saliva. Né? E o nariz nós queremos seco, porque não tem glândulas salivares. E então, esses conceitos são muito importantes para nos levar direto, obviamente, para o tema da fenda. E nós começarmos a fazer aqui, então, a conexão com o tema da fenda labiopalatina. Entendidos esses conceitos essenciais de que a mucosa tem propriedades diferentes na boca e na fossa nasal, a partir daqui nós vamos, então, chegar ao nascimento dos nossos bebés com fenda labiopalatina. Os nossos bebés com fenda labiopalatina têm exatamente, como o nome diz, uma fenda que faz com que haja uma união dos tecidos da cavidade oral e dos tecidos da fossa nasal, como se fosse apenas uma única cavidade. Nós temos uma grande promiscuidade de funções em que a boca e o nariz estão, na realidade, a exercer em conjunto as funções todas em simultâneo. Ora, nós já ouvimos aqui a explicação de que há um problema de ordem funcional, porque a função que o nariz exerce é uma, a função que a boca exerce é outra. E essa situação, por si só, já poderia ser suficientemente traumática em termos de problema para os tecidos. Não estamos a falar dos traumas psíquicos nem de coisas nenhuma, estamos a falar de trauma no sentido de impacto, ok? Então, o impacto que isso promove nessas duas mucosas, que embora estejam em continuidade, elas na realidade deveriam ter uma solução dessa continuidade, ou seja, deveria haver uma separação aí entre as duas estruturas, a boca e a fossa nasal, deixou de existir porque nós estamos perante uma criança que nasceu com uma fenda labiopalatina. Toda a microbiota, todos os micro-organismos que são próprios do nariz, da fossa nasal, vão se comunicar diretamente com a cavidade oral. Assim como todos os micro-organismos que são próprios da cavidade oral vão se comunicar com os micro-organismos da cavidade da fossa nasal. E o problema é que nós temos capacidades defensivas diferentes, porque as mucosas são diferentes, para funções diferentes, estão preparadas de formas diferentes. Na cavidade oral, a nossa mucosa tem que ter uma certa capacidade de absorção, mas tem que ter alguma resistência ao atrito, o que já não acontece na mucosa nasal. A mucosa nasal não pode ter nenhuma resistência ao atrito, por quanto mais permeável ela for, mais facilmente ocorrem as trocas de umidade que vão melhorar a qualidade do ar que nós respirarmos para os pulmões, como eu expliquei. Então, essas mucosas, sendo tão diferentes na sua essência, estão sujeitas ao processo que vem de um lado e do outro nas suas respectivas funções. Toda a sorte de alimentos
que vão entrar na cavidade oral, vão entrar em contato com a fossa nasal. E isso vai fazer com que haja maior retenção de resíduos nessa fossa nasal. Porque, como eu disse a vocês, a característica, o conceito essencial da fossa nasal são as dobras e as vilosidades, para aumentar a superfície de contato com o ar. E então, todos os cantos e recantos da fossa nasal vão estar suscetíveis, vão estar sujeitos ao acúmulo de resíduos alimentares. E não estou a falar do bago de arroz, não estou a falar de um pedaço de uma côdea de pão, de um miolo de pão. Não, eu estou a falar de micropartículas, estou a falar de resíduos alimentares que já são bastante pequenos, o suficiente para se meter nessas dobrinhas e lá ficarem à mercê das bactérias que vão atuar nessas estruturas. Por outro lado, a mucosa oral também vai estar suscetível de um ataque feroz, que é o quê? É a passagem do ar. A passagem do ar para a mucosa oral, ela é tão traumática quanto o alimento pelo nariz. Portanto, se vocês quiserem saber qual é o impacto ou quão não indicado é respirar pela boca, é só tentarem comer pelo nariz. É exatamente a mesma medida e proporção. Por isso, se nós não devemos comer pelo nariz, também não devemos respirar pela boca. Ok? Essa promiscuidade vai gerar uma reação do nosso organismo no sentido de nos defender desses ataques. Essa defesa ela é feita através de um processo que é o nosso processo por excelência em termos de defesa, que é o processo inflamatório. Nós vamos ter uma reação inflamatória. Por isso, eu quero mais uma vez aproveitar para diferenciar aqui um conceito que muitas vezes é baralhado na cabeça das pessoas que não são profissionais da área, que é comum as pessoas misturarem inflamação com infecção. Inflamação e infecção não são a mesma coisa. Infecção é quando alguma coisa entra no nosso corpo, alguma forma de vida entra no nosso corpo e ocupa um espaço que não lhe pertence, ou onde ela não deveria estar, e inflamação é a nossa resposta a essa entrada, ou a qualquer outro tipo de agressão. Porque as inflamações acontecem como resposta das infecções, mas também acontecem como resposta a qualquer outro tipo de agressão. Uma agressão por contusão, uma agressão contundente, também pode promover uma inflamação. Vamos lá pensar um pouquinho. Se nós batermos com o braço numa ponta qualquer, ou se cairmos e batermos com uma parte do nosso corpo num sítio que nos faça pressão em excesso nos tecidos, vai haver um trauma contundente. E esse trauma contundente vai fazer com que haja uma reação inflamatória. Então, quando a gente olhar para aquela parte que levou o impacto, vamos notar o quê? Aquela zona a ficar avermelhada. Ora, esse processo de avermelhar é exatamente um dos processos que ocorre na inflamação. Por quê? Inflamação, de uma forma simples, para todos vocês poderem entender, ela está dividida em 4 fatores. São 4 formas de manifestação da inflamação. E é absolutamente simples. Calor, rubor, tumor e dor. Calor, rubor, tumor e dor. Isto é os braços aqui do nosso polvo chamado inflamação. Quando nós temos uma inflamação desses tecidos mucosos, nós vamos ter calor, rubor, tumor e dor. Ora, como é que essas coisas se manifestam? E vamos aqui já começar por uma parte que as pessoas geralmente também fazem confusão. Tumor não tem nada a ver com neoplasias ou com doenças do cancro ou cancerígenas, o que quer que seja. Tumor é apenas um aumento de volume. Alguma coisa que está tumefacto está expandido no seu tamanho. É uma expansão que é reversível, esse tumor inflamatório. E ele acontece por quê? Porque a inflamação é uma resposta. Então, a primeira coisa que o nosso corpo faz quando inflama
é aumentar o aporte sanguíneo naquela região, levando o maior número de defesa, de exércitos de defesa que possa. Ora, aumentando o volume de sangue nos tecidos, ele fica avermelhado, e ao ficar avermelhado, deixa mais líquido no tecido para espalhar as nossas defesas. Esse líquido ocupa espaço entre as células, fazendo com que o tecido inche. Esse inchaço ou tumor é exatamente o que faz com que as fibras nervosas que passam nesse tecido sofram uma compressão por causa desse processo. E então nós temos o processo da dor. Ora, a partir daí começam então as defesas do organismo a atuar e a intensa atividade celular faz com que haja um aumento da temperatura. Por isso é que aquela zona vermelha geralmente está quente. Isso, traduzido para as nossas mucosas, também tem os seus efeitos, e aqui importantíssimos. Porque na cavidade nasal, ela vai fazer, ao aumentar esse processo em termos de inflamação, aumenta o volume desses tecidos mucosos. E na boca também faz a mesma coisa. Sendo que na boca faz por estar a ficar ressecada. E então o que vai acontecer na boca é que ao ressecar os resíduos de alimentos sobre as superfícies dos dentes, por exemplo, junto às gengivas, eles vão ficar mais difíceis de ser removidos e vão provocar ainda mais inflamação. Então na boca nós temos resíduos de alimento, temos bactérias, e quando as bactérias fermentam esses resíduos alimentares, produzem ácidos. E esses ácidos fazem com que o pH da nossa boca seja muito mais ácido do que na fossa nasal, o que promove irritação também na fossa nasal. E isso lembrando que na criança portadora de fenda não há a tal separação. Daí a importância de nós percebermos que dentro do processo da estrutura da fossa nasal, nós temos aquelas vilosidades, e o que é que deveria estar acumulado lá? Ácidos e resíduos alimentares? Não. Quando muito, pó, os micróbios próprios daquela estrutura e uma fina camada de muco. Porque esse muco é, na realidade, aquela proteção mínima que ajuda a manter as superfícies dessa mucosa nasal íntegras, ao contrário da cavidade oral, onde nós temos também muco na saliva, mas temos uma mucosa mais queratinizada, mais resistente ao atrito. Se na boca a inflamação vai produzir um efeito inflamatório, vai produzir um dos piores efeitos inflamatórios, que é a gengivite. Todas as vezes que nós usarmos uma palavra com um nome qualquer associado ao sufixo ite, nós estamos a falar de inflamação. Gengivite é inflamação das gengivas. E é exatamente por isso que o paciente começa a ter sensibilidade à escovagem, sangramento fácil, porque a gengiva edemaciou, inchou, tumefacta, fica mais friável, rasga-se mais fácil. Então, ocorrem os sangramentos gengivais. E isso faz com que o paciente, normalmente, lave menos os dentes. Nós temos o paciente portador de fissura labiopalatina, que está com as gengivas inflamadas, cheio de resíduos dentro daquela cavidade oral, e que, quando vai tentar fazer a sua higiene, ainda por cima, sente dor nas gengivas e nota sangramento. E então, seja o paciente, seja a mãe, seja o pai, acabam por ficar assustados e pensam, se calhar está a magoar o narizito, porque está tudo aberto. Não, não é esse o problema. É mesmo por causa da inflamação que essas gengivas podem estar a promover. Nós, se não limparmos corretamente essas cavidades, nós vamos entrar num problema que é, quanto menos eu lavo, quanto menos eu escovo os meus dentes, ou quanto menos eu lavo a minha cavidade oral antes dos dentes, no caso dos bebés, ainda com a fenda aberta. Se eu não lavar essa cavidade oral, o que vai acontecer é que eu vou ter um maior acúmulo de resíduos. Então, não lavando a cavidade oral, acumula resíduos. Se acumula resíduos, aumenta a inflamação. Se aumenta a inflamação, dói mais, incha mais e sangra mais. E assim entramos num ciclo vicioso. A mesma coisa acontece com a cavidade nasal.
na cavidade nasal, quanto mais lixo acumular dentro daquela fossa nasal, dentro daquela cavidade nasal, mais vai haver inflamação. E havendo inflamação, o que acontece com os tecidos dentro da cavidade nasal? Aumentam de volume. Se for na fase em que ainda está aberta a cavidade numa só estrutura, nós vamos ter menos capacidade de passagem do ar nessas mucosas, porque elas vão estar ainda mais inchadas e menos permeáveis. Ora, a boca já está naquela grande cavidade aberta, vai se especializar a absorver o ar a entrar por ali, e nós não vamos ter estímulo nenhum nessas mucosas, e elas não vão desenvolver a sua capacidade de percepção da passagem do ar. Nós chamamos isso de estímulo proprioceptivo da respiração. É importante nós informarmos esta mucosa nasal de que é por aqui que deve passar o ar, e ela tem que sentir, tem que perceber isso para aprender. Então, nessa cavidade nasal inflamada, nós vamos ter uma congestão nasal. E se for uma fenda unilateral, especialmente, nós vamos ter um lado com uma cavidade ligeiramente maior pela abertura e o outro lado com uma restrição maior por causa da inflamação. Resultado é instalação da respiração oral, certeza. E isso vai fazer com que o rino, não é? Rino é nariz, vá sofrer uma inflamação. E então esta inflamação vai ser uma rinite. Essa rinite persistente, se ela continua lá a persistir, o que é que vai fazer? Vai gerar um aumento de volume. E esse aumento de volume vai reduzir a permeabilidade da coluna de ar. E a partir do momento em que nós encerramos essas duas estruturas, então aqui nós temos uma outra etapa do problema. Quando nós fazemos o encerramento do palato, fazemos a queloplastia, isolamos as duas cavidades, há o problema da função que não foi estabelecida ao princípio. E esse problema da função que não foi estabelecida ao princípio vai fazer com que a estrutura do nariz, que sofreu alterações importantes na sua anatomia, porque, reparem, nessa altura, o que é que nós temos? Uma alteração anatômica das fossas nasais, temos uma alteração da pirâmide do nariz e uma alteração da asa do nariz, com um abatimento da asa no lado da fenda, ou dos dois lados, se for uma fenda bilateral. E isso faz com que o espaço aéreo de entrada de ar no nariz seja reduzido. Ora, se ele ficar reduzido pelo abatimento provocado pela fenda, e lá dentro encontrar uns cornetos nasais, umas conchas nasais, com um aumento de volume por um processo inflamatório, o ar não vai tender a passar por ali. E o que vai acontecer é que vai começar a acumular dentro dessa fossa nasal mais umidade do que aquilo que deveria. Mais umidade vai fazer com que haja o quê? Menor capacidade de autolimpeza. E então o que vai acontecer é que há uma diminuição da coluna de ar que passa por ali, não é? E o nosso organismo vai tentar defender esse processo, esse aumento de umidade, de que maneira? Vai tentar proteger as suas células da mucosa, fazendo um aumento da secreção de muco. E esse aumento da secreção de muco é, por si só, uma resposta inflamatória. E esse aumento da secreção mucosa vai fazer com que o ar que entra com pouca capacidade de circulação acabe por ficar ali parado naquele bafio e a depositar resíduos e micro-organismos naquele muco. Em cima dessa camada de muco, naturalmente que esses micro-organismos tendem a proliferar mais depressa e vão provocar o quê? Uma inflamação ainda maior, que vai gerar o ciclo todo outra vez. Então, estamos aqui perante, da mesma forma que vimos na boca, estamos aqui perante um ciclo vicioso. Na cavidade oral, o que é que aconteceu? A respiração diminuiu a umidade, provocou inflamação de toda a mucosa. E aqui nós estamos só na parte mais externa dessas estruturas, porque se vamos mais para dentro um pouco, nós vamos ver que a nasofaringe, que é o espaço por trás do nariz, tem as adenoides. E as adenoides também deveriam estar
relativamente mais secas pela passagem do ar e a última etapa de umidificação do ar, retirando umidade do processo das adenoides, ficando demasiado úmidas, começam a inflamar e a aumentar de tamanho. Juntando-se às conchas nasais, vão agravar o processo de obstrução respiratória e obrigar essa criança a respirar ainda mais pelo nariz, mesmo já tendo corrigido, vão obrigar essa criança, peço desculpa, a respirar mais pela boca, mesmo já tendo corrigido os espaços das duas cavidades. E isso vai fazer com que as amígdalas palatinas, que estão na cavidade, por trás da cavidade oral, portanto, na orofaringe e não na nasofaringe, as amígdalas não deveriam receber ar seco, deveriam receber o ar já limpo e umidificado, porque o ar passa por elas. Como elas se mantêm ressecadas pela respiração oral, também começam a inflamar, também começam a aumentar de tamanho. Ora, então aqui nós temos o problema que é como é que a gente pode trocar esses ciclos viciosos de estar inflamado porque não funciona e não funciona porque está inflamado. Como é que nós podemos transformar esse ciclo vicioso e transformá-lo num ciclo virtuoso? O segredo está na higiene. O segredo está em limpar. Limpar é o nome da canção. Por isso, assim como é importante os cuidados com a higiene oral, que as pessoas têm mais presente e que são mais parte do dia a dia das pessoas, é necessário também aumentar a higiene nasal. E no caso dos pacientes portadores de fenda, ainda mais necessário, porque a estrutura anatômica do nariz está alterada. A pirâmide nasal está alterada. A pirâmide é o que dá volume ao nosso nariz. Então, no caso da fenda, normalmente há um abatimento e um achatamento de uma das narinas, pelo menos. Quando é uma fenda bilateral, pode acontecer bilateralmente. E então, o que é que nós vamos encontrar? Vamos encontrar um espaço de circulação de ar ainda mais complicado. E então, voltamos à pergunta inicial: banho ou duche de água do mar? Muito bem. Aquilo que eu quero que vocês percebam é que banho nós vamos dar à nossa boca, ok? Água e sabão, é isso que a nossa boca precisa. Ei, Rony, sabão? Qual? Aquele sabão azul, sabão de lavar roupa? Não, claro que não. Existe um sabão próprio para lavar a boca, que é a pasta dentífrica. Esta pasta dentífrica, ela tem 3 características essenciais. Isso é, na realidade, quase tudo. O resto são pozinhos de marketing e de algumas coisinhas que vai tentando lá colocar para ajudar um pouquinho mais algumas outras questões que eu não vou abordar agora, fica para uma próxima conversa. O assunto pasta dos dentes dá pano para manga, dá uma conversa para uma live. Fica aí registrado para um dia desses. Mas então, esse sabão que nós vamos utilizar, que é a pasta dos dentes, ele tem três coisas importantes. Ele tem, primeiro, ele é detergente. Segundo, ele é desodorizante. E terceiro, ele é abrasivo. Ok? Esse é o conceito do sabão que nós usamos para lavar a nossa boca. A nossa boca precisa de alguma ação abrasiva, que é o que a escova promove, e que é coadjuvada pelos abrasivos que estão contidos na pasta dos dentes. É desodorizante, porque na nossa boca, como eu disse, nós temos restos de alimento pejados de bactérias, cheinhos de bactérias. E isso, quando nós começarmos a remover, se não houver um desodorizante, vai nos cheirar mal e ter um sabor muito desagradável. Então, esse elemento todo tem sempre uma componente gordurosa, essa placa bacteriana. E então, por isso é que a pasta dos dentes faz espuma, porque ela também é detergente. Esse é o segredo do banho da cavidade oral. No caso do rino, nós vamos pensar no duche. Ou seja, vamos lavar essas cavidades nasais. E aqui é que está o segredo, o nome da canção. Porque nós vamos usar para fazer a manutenção da limpeza da nossa fossa nasal apenas e somente soro fisiológico.
apenas e somente soro fisiológico. Ô, Rony, mas os otorrinos mandam usar água do mar para lavar o nariz. Pois é, mas calma com o andor, que o santo é de barro, eu já aí vou chegar. Primeira coisa que nós temos que saber é exatamente isso. Lavagem da fossa nasal diariamente, de manhã e à noite, com soro fisiológico. Por que soro fisiológico, então? Por uma razão muito simples. O soro fisiológico tem a mesma concentração de sal que as nossas células. E eu não disse que a mucosa nasal é extremamente permeável? Se nós usarmos água do mar para lavar o nariz, o que vai acontecer é que as mucosas vão se desidratar, vão perder água por osmose, que é a passagem da água do meio menos concentrado para o mais concentrado, para causar o equilíbrio dessa concentração. Então as mucosas vão perder água e vão se desidratar. E isso não é importante, nem é interessante. Como eu disse a vocês, uma coisa é ressecar, outra coisa é desidratar. O excesso é sempre, tudo que é demais é moléstia, é o que dizem as pessoas. E então, o que é preciso que vocês tenham em mente e que não se esqueçam é que a lavagem bidiária deve ser feita sempre com soro fisiológico para manter esse princípio da homeostase, ou seja, do equilíbrio hídrico da mucosa com o extrato que está a ser lavado. E o que é que nós estamos a lavar? Estamos a lavar a deposição de resíduos, de pó, de fuligem, de micro-organismos que nós respiramos. E que no caso dos nossos meninos, dos nossos heróis, o que é que acontece? Pela alteração anatômica desse nariz e pela condição pré-inflamatória, eles terão mais dificuldade com a coluna de ar, com a passagem da coluna de ar. Então vai ter normalmente mais deposição desses resíduos na fossa nasal. Daí é muito importante fazer a lavagem antes de dormir para limpar toda a sujidade do dia acumulada e ter uma noite descansada. E de manhã, a mesma coisa, limpar aquilo que aconteceu durante a noite em termos de depósito, porque o fluxo aéreo durante o sono é também diferente. E, obviamente, há um momento em que esta criança pode ficar constipada, pode ter uma infecção respiratória e vai ter o quê? Um aumento da produção mucosa, com um muco muito mais espesso, com um músculo, com um muco vai ter uma produção de muco muito mais intensa e espessa. E então, nesta altura, aumentar a concentração de sal no produto da nossa lavagem, ou seja, no que é que nós vamos usar para lavar a fossa nasal, vai ter dois efeitos importantíssimos. Primeiro efeito, vai ter mais efeito sobre o muco, fazendo a solubilização desse muco, porque o sal faz com que o muco se desmanche um pouco. E, por outro lado, vai fazer com que as mucosas nasais façam o quê? Transpirem, percam água para o meio hipertônico. E, ao fazer isso, desagarram as placas de muco que estão agarradas sobre as próprias paredes. Então, sempre que a criança estiver com excesso de produção mucosa, com excesso de muco, usar a água do mar, usar uma solução hipertônica para lavar, fazer o rino-duche, lavar, e então banho para a boca, rino-duche, sendo soro fisiológico para uso bidiário e água do mar sempre que houver concentrações excessivas. Essas são informações importantes e que são informações genéricas. É óbvio que em medicina não há sempre nem nunca, e vocês devem sempre ter esse cuidado de terem atenção que, quando é preciso alterar alguma coisa, convém falar com o seu médico assistente, consultar a equipa que acompanha o nosso pequeno herói e procurar, então, as informações necessárias. E agora, as informações necessárias podem ser obtidas nas consultas multidisciplinares ou nas consultas com qualquer um dos elementos da equipa, sendo que, em caso de necessidade, vão encaminhar para a otorrinolaringologia, que é a ciência do ouvido, do nariz e da garganta. Otorrinolaringologia, que é estudo. Logos é estudar.
Nós, no Atlas Lipcast, vamos te ajudar a entender todos os passos do tratamento e vamos te guiar desde o diagnóstico até a reabilitação final.